Em março de 2023, chegaria o momento que deveria ser o dia mais feliz na vida de Priscila de Almeida Santos, que na época tinha 31 anos, mas tudo mudou. Eu sou Josi Oliveira e esse é o Terror, Mistérios e Lendas. Priscila, que é de Ibiporã, no Paraná, estava grávida e finalmente chegou o tão sonhado dia, o nascimento de sua filha. Porém, uma situação absurda de violência obstétrica fez esse dia não só se tornar um pesadelo, como quase tirou a vida de Priscila. Resumidamente, a violência obstétrica é quando, durante a gestação, parto ou pós-parto, a mulher sofre maus tratos físicos, verbais ou emocionais, ou tem seus direitos desrespeitados, como, por exemplo, ser submetida a procedimentos sem consentimento ou tratada com negligência e humilhação. Foram muitas negligências e erros médicos, mas segundo ela, o mais grave foi quando, após ser chamado 3 vezes pelas enfermeiras que estavam tendo dificuldades para encerrar o parto, o médico entrou gritando muito, totalmente exaltado, dizendo que ela estava querendo graça e ir para o centro cirúrgico. Ele sentou ao lado dela e começou a puxar a placenta, pedindo para ela fazer força. Nesse momento, ele puxou o cordão umbilical e deu um soco na barriga dela. Sim, gente, um soco. E isso fez com que o útero de Priscila saísse pela região genital. Na hora, ela viu um ovo com muito sangue, mas ela não sabia que era seu útero. E como se não bastasse essa dor e sofrimento, ele olhou para ela e disse: "Tá vendo? Isso é culpa sua. Agora a gente vai ter que ir para o centro cirúrgico." E saiu da sala. Após isso, ela teve que ir para a maca de locomoção. O marido dela ajudou com as pernas, mas as enfermeiras não aguentaram com o peso da parte de cima do corpo dela. E ela foi se arrastando para a maca com o útero para fora do corpo. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Quando eu comecei esse canal, eu comecei assim, de um dia para o outro eu resolvi criar. E o nome que eu coloquei assim de imediato foi Mistérios e Lendas, porque a proposta é mais para contar casos sobrenaturais, contar relatos de pessoas que me enviam, falar de filmes de terror, algumas cenas. Só que eu também acompanho muito esse lado do true crime, né, que tá aí em alta. Eu gosto muito da Ju Cassini, da Joyce do Ler Até o Amanhecer, Beto Ribeiro, Ulysses Campbell, o Milho Freak também, uma galera muito boa que fala sobre crimes com maior respeito, muita ética. E aí um belo dia eu fui compartilhar, o nome era Mistérios e Lendas, e um belo dia eu fui compartilhar nos meus stories uma publicação que eu vi do Ulysses Campbell, se eu não me engano, falando sobre o maníaco do parque. Aí eu pensei, caramba, mas isso não se encaixa na página Mistérios e Lendas, o que tem a ver Maníaco do Parque com Mistérios e Lendas? Claro, né, tem ali o mistério da mente humana e tal, mas não me agradou. E aí eu resolvi colocar o terror, porque para mim isso é terror. Esse terror da vida real, essa violência, essa falta de respeito, essa falta de empatia, isso é terror. O terror do nome da minha página é por isso. Vocês imaginam, porque deu um soco na barriga dela, ela foi agredida, e depois de ser agredida, ela tem que levantar e se arrastar até a maca com o útero para fora do corpo. Se isso não é cena de um filme de terror, eu não sei. Enfim, seguindo. Após isso, ela entrou em choque hipovolêmico, que pode ser fatal. Teve 2 paradas cardiorrespiratórias, ficou entubada 36 horas, contraiu 2 bactérias na UTI, contraiu uma sepse, que é a infecção generalizada. E não pôde cuidar da filha nos primeiros dias de vida da menina, não pôde ver, nem amamentar, nada. Ela ficou sem andar e sem falar, usando sonda e fralda, e com pouquíssima chance de sobrevivência, menos de 1% de chance dela conseguir sobreviver. E ainda hoje, 2 anos depois, ela vai precisar de mais 2 cirurgias, por causa de um médico que não estava preparado para atuar em uma maternidade. Porque eu sei que tem vocações, né? Tem gente que prefere a pediatria, tem gente que prefere a parte dos idosos, tem gente que prefere a oncologia. Eu sei que tem essas preferências e essas vocações. Mas uma pessoa que faz isso, uma mulher grávida, na frente de todo mundo, não tem nem que ser médico. Para falar a verdade, uma pessoa dessa não tem nem que estar dentro do hospital, muito menos como médico.
Uma dessas 2 cirurgias que ela tem que fazer será feita em breve. Para isso, ela terá que parar de amamentar, porque a amamentação é um processo inflamatório. E se ela estiver amamentando no período que ela for operar, pode causar problema no pós-operatório dela. Agora imagina, nos primeiros 21 dias de vida da filha, ela não pôde amamentar a menina. Foi um processo aqui que ela contou, porque o leite dela secou todo. Lógico, né? Ela lá entubada, com hemorragia e tudo, o leite dela secou, ela doente, não podia nem ver a menina, 21 dias sem poder amamentar. E aí foi todo um processo, teve que dar esse leite de farmácia, né, que é para neném, tudo. E aí foi indo, até finalmente a menina conseguir mamar ali no peito da mãe. E agora, devido a essa violência ainda, ela também vai ter que dar uma pausa nesse gesto, né, que é tão importante para quem é mãe. Nem todas se adaptam, nem todas gostam, mas para quem gosta de amamentar, você ser tirada assim dessa forma brusca deve doer muito. E ela até falou em algum momento do relato dela que já estava mesmo para ela parar de amamentar a filha. Acho que agora que ela está com 2 anos e meio. Mas uma coisa é você ir fazendo aos pouquinhos, né? E seguir ali. Outra é você ser forçada a fazer. Mesmo que já estivesse na época, dói. Dói. Ela está com uma hérnia umbilical que já virou anel herniário devido a uma diástase muito complicada e muito aberta. E no meio dessa diástase tem essa hérnia que está entrando e saindo do intestino dela. E a qualquer momento pode dar muito ruim. Fora a recuperação que é bem complicada, movimentos mínimos, nada de esforço. Difícil, né, para uma mulher que tem o seu trabalho, tem a sua rotina do dia a dia, é mãe. Até hoje, Priscila tem sequelas e carrega traumas desse momento doloroso. Ela ficou com dificuldade na fala, convive com muitas dores, mesmo para exercer tarefas simples. A barriga incha praticamente o tempo todo. Ela não tem mais útero, afinal foi arrancado à força bruta. E isso também é um trauma, porque ela queria ter mais filhos. E ela sempre sonhou em ter uma família grande, e ela queria sim ter mais filhos, mas isso também foi arrancado dela. Devido à infecção generalizada, os órgãos também não são mais os mesmos. Os tendões estão mais grossos e com isso comprimem os nervos dos braços. Ela está com catarata, fora o psicológico. Ela diz que até hoje, quando ela fecha os olhos, ela lembra daquela imagem terrível e daqueles dias que pareciam não ter fim. Não tem como ficar bem, principalmente pela falta de justiça. Afinal, 2 anos depois, o médico continua atuando no mesmo hospital. Dia sim, dia não, ele está lá. E como se não bastasse, o CRM arquivou o processo. O Instagram dela é esse que está aparecendo aí. E eu também vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá ela fala o nome do hospital. Compartilhem os posts que ela conta a história dela, essa experiência péssima que ela passou. São logo os primeiros posts que ela conta a história. Qualquer um deles que vocês compartilharem ou compartilhem todos eles vai ajudar muito nessa caminhada aí por justiça. E ela não pretende desistir, não só por ela deixa isso bem claro. Não só por ela, mas para que nenhuma mulher mais passe pelo que ela passou. E, pasme, eu não sabia disso, violência obstétrica não é considerado crime. Uma das lutas dela vai ser para criarem uma lei para que a violência obstétrica seja considerado crime. Olha que loucura. Eu vou listar rapidamente tudo o que aconteceu com essa mulher, só porque ela foi para o hospital parir. Agressão física, perda do útero, choque hipovolêmico, 2 paradas respiratórias, foi entubada, contraiu 2 bactérias, infecção generalizada, hérnia umbilical, dores frequentes, tendões inchados, órgãos comprometidos, catarata, dificuldades na fala. E o psicológico? Porque mesmo que ela ganhe a causa na justiça, aqui nunca vai ser apagado. Ela pode ganhar a causa, ela pode ficar bem fisicamente, Deus acompanhe ela aí nessas cirurgias, que corra tudo bem, mesmo que ela fique 100% totalmente curada, mas aqui sempre vai ter um trauma. Ela nunca mais vai esquecer daqueles momentos que ela passou e deveria ser um momento mágico na vida dela. Que bom que ela está viva, que bem que a filha dela também sobreviveu, tudo bem, não aconteceu nada de mal, mas ela e a menina poderiam não estar aqui, devido a uma irresponsabilidade, a um crime de uma pessoa que não deveria estar aonde está. E a gente espera que a justiça seja feita.
Na publicação da Priscila, algumas mulheres comentaram experiências que tiveram também com relação à violência obstétrica. Eu vou ler alguns aqui para vocês, tá bom? Eu vou ler como anônimo, porque a Priscila me deu autorização para contar a história dela. Muito obrigada, inclusive, tá, Priscila, por permitir que eu contasse aqui. Mas como nos comentários eu não falei com as pessoas, então eu vou ler aqui, mas vou deixar como anônimo, tá bem? Comigo foi parecido. Cheguei para ter o meu neném de manhã com dores, mas sem dilatações. Me mandaram para casa e mandaram eu tomar Buscopan composto. Eu tomei. Quando foi à noite, cheguei com 10 de dilatação. Me deram uma injeção que não sei nem o que era e me colocaram numa sala. No momento que eu estava tendo o neném, recebi xingamentos do próprio obstetra e o neném finalmente nasceu. Só que na hora de tirar a placenta, ele puxou e ela quebrou dentro de mim. Fiquei sentindo dores. Eles diziam ser normal ou gases. Eu mal conseguia levantar para fazer xixi. Até que eu consegui levantar, mas não andar, e acabei fazendo no chão. Pela manhã, minha mãe chegou ao hospital e viu que eu estava sem forças e branca de tanta dor. Foi aí que os médicos deram importância e precisei passar por uma cirurgia de emergência, ou seja, 3 cirurgias. Descobri que o médico que retirou a placenta perfurou meu útero e meu intestino, e minha barriga já estava coberta de fezes e resto de parto. Precisei usar bolsa de colostomia durante 1 ano e pouquinho, e passei pela última cirurgia para retirar essa bolsa. Há 1 mês atrás, por violência obstétrica, eu fiquei com meu canal totalmente comprometido. Não é a mesma coisa de antes. Por fora parece tudo normal. Esse foi meu segundo parto normal. A cabeça do neném já tinha saído, só faltava o restante do corpo. O obstetra com pressa puxou a cabeça dele para baixo. Tive uma laceração forçada. Perdi muito sangue. Ele com medo me deu alta, mas fez eu ficar no hospital porque meus batimentos cardíacos estavam muito abaixo do normal. Graças a Deus não aconteceu nada com meu filho, mas isso foi para a justiça. Se você passar por qualquer coisa desse tipo, ou menos, bem menos, o mínimo, gente, denuncia. Denuncia. Eu sei que dá medo, eu sei que a sensação de impunidade é grande, a gente vê tanta coisa aí acontecendo, né? Ainda mais com gente que tem condições, tem um status, não acontece nada. Mas eu acho que se tiver várias denúncias sobre aquela mesma pessoa, alguém vai investigar, vai fazer alguma coisa. Porque não é possível uma coisa dessa. Você foi no hospital, te tratou com ignorância, com grosseria, te desrespeitou, sei lá, qualquer coisa. E mulheres sempre vão acompanhadas, independente de ser para ter um neném ou outro tipo de cirurgia. Hoje em dia as leis estão mudando muito nesse sentido, né? Sobre acompanhantes, mulheres sedadas, fazer algum procedimento. Procurem os direitos de vocês. É direito. E é direito também por lei. É direito de vocês serem bem tratadas, serem bem assistidas. Não aceitem esse tipo de coisa. Outro relato aqui. Por essas e outras que agora tenho medo de engravidar de novo. Quase fui de arrasta em um parto cesárea. Me deixaram sangrando como boi. Quando foram perceber, eu já estava cheia de coágulo por dentro. Aí começaram a me apertar a barriga recém-operada para expulsar os coágulos. E eu que me lasque de tanto remédio aplicado em mim. Fiquei tão inchada que parecia o Fofão. Nem me reconhecia de tão amarela que fiquei. Foi tanta dor depois que a anestesia passou que nem levantar conseguia. Deus me livre de parir de novo. Olha, como o psicológico, o sentimental fica sensível. Não é fácil, o dia que é para ser o mais feliz das nossas vidas. E o pior, né? Passei por alguns também. Nem foto consigo ver. E a culpa de não poder cuidar do meu pequeno nos primeiros dias é a pior. Não foi culpa da pessoa, mesmo assim ela se sente culpada por não poder estar ali com o nenenzinho recém-nascido dela. É complicado, gente. Uma pessoa comentou aqui, médico e juiz não vão presos. É o que eu falei, né? É a pessoa com condição e um status. Eu não entendo isso. Isso daqui é outro assunto que eu não vou nem me aprofundar aqui, mas eu não entendo. Um pobre comete um crime, vai ficar lá, vai esperar o advogado, a justiça, não sei o que lá. O rico comete o crime, a justiça bota um valor que acha que ele tem condição de pagar, ele paga e sai. A justiça é para quem?
Ninguém tem que cometer crimes, nem ricos nem pobres. Estou só falando dessa diferença. A justiça aqui só vale para um lado, nesse nosso país. Outro relato. Muito triste, me fizeram ficar 3 dias em trabalho de parto. Contraí uma infecção hospitalar, a sepse mesmo que a Priscila teve. Quando comecei a passar mal, a enfermeira me mandou calar a boca e parar de dar piti. Literalmente estava com febre de 40 graus, com dor no corpo e sem os movimentos da minha perna, gente. A enfermeira fazia piada me mandando levantar e andar. O médico passou exames e remédios, a enfermeira não ministrou a medicação. Fiquei suja de urina e sangue, pedia uma cadeira de rodas, ela se negou a trazer para que eu pudesse tomar banho e me limpar. Então a situação foi piorando, minhas pernas começaram a ficar roxas. Tive trombose venosa nas 2 pernas, fui piorando e minhas unhas e boca começaram a ficar roxas também. Uma pessoa com pena me emprestou um telefone, era pandemia, nossa. E após o parto, o acompanhante tinha que ir embora. Fiquei 24 horas sozinha. A sepse evoluiu muito rápido. Cada minuto era um sintoma novo. Quando meu marido chegou, não queria deixar ele entrar. Quando ele entrou e me viu, me deu banho e foi fazer barraco para conseguir minha medicação. A enfermeira falou que não ia aplicar naquela hora, porque ela estava esperando dar 18 horas, que seria o horário de troca de plantão. Era 4 horas e o médico tinha passado 8 horas da manhã, sendo que comecei a implorar por um médico às 9, quando perdi o movimento do corpo. Antes disso já estava com dor e febre, já era para ter avisado ao médico. Aquela técnica de enfermagem era uma tortura, é exatamente o que eu estou pensando. Sei que chorei pedindo para morrer em casa. Sabia que era algo grave, fui para casa e uma amiga minha pediu para a tia dela, enfermeira, ir me visitar. Ela me pediu para voltar ao hospital pelo meu filho. Fiquei o tempo todo chorando, achando que seria torturada até a morte. Tinha muitos profissionais bons, outros ruins, mas quando voltei fui para a UTI e fui bem tratada. Mas claramente essa pessoa tem algum tipo de problema e ela não pode estar ali. E quem trabalha com ela sabe de todas essas atitudes que ela comete ali dentro. Mas aí ninguém denuncia, os colegas também ficam quietos para não arrumar problema. Né, com coisas menores, a gente já não fala para não arrumar problema, imagina com algo mais grave assim. Aí ela continuou comentando aqui embaixo, ó, desse último relato aí. Também fiquei com sequelas, do nada passo mal, tenho febre, perco o movimento do meu corpo. Há uns dias atrás fiquei com o lado do rosto atrofiado e com o olho estrábico, mas volto ao normal. Minha memória não é mais a mesma, tenho dificuldade para controlar minha urina. O parto forçado também me deu uma hérnia inguinal. São muitas camadas. O mesmo hospital que quase me matou foi o que cuidou de mim e salvou minha vida. Vou ler o último aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas tem dezenas de relatos de mulheres que sofreram esse tipo de violência. Meu filho mais velho nasceu de parto normal, antes do dia marcado para a cesárea. A médica cortou meu períneo, levei 12 pontos. Como ela fez meu pré-natal, eu confiava nela plenamente. Ligaram para ela que demorou, mas chegou de cara feia e mal falou comigo. Fez o parto sem enfermeira, meu bebê nasceu e foi deixado em uma mesa pelado e sozinho. Eu também fiquei sem ação, exposta, até que veio uma enfermeira e o levou. Até hoje, 23 anos depois, me sinto lesada, muito triste. E eu nem sabia que existia isso chamado de violência obstétrica. Esses monstros precisam perder o diploma. E tem alguns comentários aqui também falando sobre a guia que a moça está usando, né? Eu não sei se vocês viram há uns dias atrás, uma moça foi fazer algum procedimento no hospital, não lembro se foi parto, e tiraram a guia dela e jogaram no lixo. Infelizmente tem muito isso também. Intolerância religiosa nos hospitais. As pessoas têm medo, têm receio e algumas praticam. Isso também é uma violência. Praticam essa violência de ir lá e arrancar a guia das pessoas, arrancar o lenço. Enfim, muita gente aqui percebeu que ela está com a guia, né, nas fotinhos que ela colocou aqui antes de acontecer toda essa tragédia com ela. E está comentando que além de tudo que aconteceu, pode ter sido uma intolerância religiosa também. Gente, então é isso. O vídeo de hoje foi um pouquinho diferente.
Como a publicação dela apareceu para mim, eu resolvi perguntar se poderia trazer a história dela aqui. Ela foi muito gentil em permitir, agradeceu. Eu que te agradeço por permitir contar a sua história, tá bom? Espero de coração que você se recupere. Sei que nunca vai ser 100% por causa daqui, como eu falei. Até porque essas lembranças é que vão te motivar a continuar buscando justiça para você e para todas as outras. Mas desejo de coração que você fique o melhor possível, que sua vida seja plena e incrível, da melhor maneira possível. Hoje eu tô gravando de roupão, gente, porque eu sou a típica carioca que odeia frio com todas as forças, tá? 16 graus aqui. E tá 16 graus aqui, eu tô quase tendo um troço. Então hoje eu não tô com o trajezinho de sempre, a blusinha preta, mas é porque tá muito frio, eu não tô me aguentando. Obrigada para todo mundo que assistiu até o final. Os links de todas as nossas redes estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e na descrição do canal. A gente está no Facebook, Quai, TikTok, Instagram. Quem não pode assistir ou prefere ouvir, a gente está no Spotify também, tá bom? Toda quinta-feira, 5 horas da tarde, os mesmos episódios que saem aqui, saem lá. Então é isso, muito obrigada. Não deixa de se inscrever, curtir esse vídeo, que isso ajuda muito o YouTube a entregar para mais pessoas, beleza? E não deixem de seguir a Priscila aqui, tá bom? Sigam ela, compartilhem a história dela. Isso vai ajudar muito nessa caminhada aí, que é longa, tá só começando. Muito obrigada a todos vocês, até a próxima e tchau!